participação do irmão Pedro, que vai trazer para nós um trabalho de muito amor e, segundo ele, e eu concordo, é necessário a atenção de todos, a disposição de todos para ouvir. Então, por gentileza, assimilem o máximo possível. Eu acabei de combinar com ele, ele vai fazer a primeira parte, vai dar uma pausa para o almoço. Eu espero que todo mundo esteja com bastante fome, é o meu desejo, todo mundo esteja com fome, aí a gente almoça, aí depois a gente volta e teremos a continuidade. Espero que todos se alimentem dessas mensagens. Com vocês, nosso irmão Pedro. Paz com Jesus. Bem, pessoal, aqui eu estou novamente para, mais uma vez, falarmos a respeito da doutrina espírita. Durante o último ano, eu me dediquei exclusivamente a preparar este trabalho que eu estou apresentando em uma casa espírita pela primeira vez aqui. Eu compreendi, durante esse tempo, que nós temos uma grande dificuldade de compreender todo o assunto espiritual. E isso acontece por um problema de ordem cultural, que nós vamos entender no decorrer do nosso estudo. Por exemplo, se vocês apanharem um livro de direito e começarem a ler, e veem lá e surgem as expressões que são comuns para os advogados, mas que vocês não conhecem, vocês não vão entender o livro. Primeiro tem que entender o que é aquelas expressões que para eles são corriqueiras, o que elas querem dizer. A mesma coisa acontece se alguém for apanhar um livro de medicina ou de qualquer ciência que o indivíduo não tenha estudado. Por isso, é necessário, antes de um estudo qualquer, a busca dos conhecimentos propedêuticos, aqueles que vão nos explicar o que é aquela ciência, como ela se estrutura, como ela vai ser desenvolvida. Bom, o nosso estudo de hoje é totalmente propedêutico. Ele tem como objetivo nos explicar aquilo que é fundamental para se poder compreender de fato a doutrina espírita, para se compreender de fato qual é o objetivo dessa doutrina. E isso está escrito no próprio Livro dos Espíritos. Porém, raras pessoas conseguiram compreender. Eu estava soprando, estava aparecendo muito meu sopro, creio que agora melhorou um pouco. Bom, o nosso estudo eu dividi em 10 itens. Primeiro, eu vou falar sobre a propedêutica proposta por Kardec. Kardec, como todos sabem, era um educador. E ele, depois de lançar o Livro dos Espíritos, pôde observar a dificuldade das pessoas para entenderem o livro, para entenderem a mensagem que ele tentava transmitir. Então, quando publicou o Livro dos Médiuns, ele colocou no capítulo 3 e deu o título de Do Método, que é um método de estudo e um método para se ensinar a doutrina espírita. Infelizmente, vocês vão poder constatar que praticamente ninguém levou a sério esse método. Nós começamos a estudar a doutrina de um modo totalmente caótico. Nós vamos ter que compreender o que é filosofia. Este é outro assunto
muito difícil de ser compreendido. Mesmo porque as pessoas que ensinam filosofia nas faculdades não o compreendem. E nós vamos compreender hoje. Vocês vão sair daqui compreendendo o que é filosofia melhor do que o doutor em filosofia lá das grandes universidades de São Paulo. Se você procurar um doutor da USP, você vai poder explicar para ele o que é filosofia. E ele, infelizmente, não compreende. Porque não está na capacidade cultural dele compreendê-la. Depois eu vou chamar a atenção para as orientações que estão no Livro dos Espíritos e que foram esquecidas pelo movimento espírita, que ninguém leva essas orientações a sério. Ora, se nós somos espíritas e usamos o Livro dos Espíritos para nos auxiliar no desenvolvimento espiritual que todos nós devemos estar buscando, por que devemos ignorar os conselhos que eles deram? E, no entanto, estes conselhos estão sendo ignorados em todos os lugares que eu conheci. Claro que eu não conheço bem esta instituição aqui. Não sei quais são os estudos que vocês fazem. Mas aqueles que eu conheço, estes ignoram estes conselhos contidos no Livro dos Espíritos. Eu vou falar, no item 3, vou falar sobre as escolas esotéricas e exotéricas, porque elas surgem no estudo da filosofia. Todo mundo já ouviu falar de coisa esotérica. Mas quem é que sabe exatamente o que isso quer dizer? Não adianta a gente ouvir falar e fantasiar. Nós temos que mergulhar no estudo para, de fato, compreender. Depois nós vamos falar sobre o nosso raciocínio cartesiano. Muitas coisas que vocês leem, vocês encontram essa expressão, raciocínio cartesiano. Ora, o que é que isso quer dizer? Nós vamos compreender esse raciocínio e isso está enfiado na nossa mente e nós temos que aprender a conviver com esse tipo de assunto que está enraizado na nossa mente. Caso contrário, a gente estuda e não compreende nada. Nós vamos conhecer também como funciona a ciência materialista, que é a ciência que se desenvolve nas universidades, nos laboratórios de pesquisa, como elas se estruturam. Nós vamos compreender que não tem nenhum cientista que possa ter ganho, inclusive, o prêmio Nobel de Física, ou de Química, ou de Biologia, que saiba de fato o que é que ele estudou. Como é que eles organizam o conhecimento sobre o desconhecido? Porque para todo pesquisador, tudo é desconhecido. Ninguém ainda sabe absolutamente nada de nada. Todo o conhecimento que nos forneceu esta tecnologia toda são conhecimentos altamente superficiais e estruturados do modo como nós vamos ver aqui. Depois nós vamos ver o conhecimento da ciência espiritualista, que a palavra ciência surgiu justamente da ciência espiritualista e ela foi tomada pelos materialistas para estruturarem a ciência materialista que está aí hoje. Eles se apropriaram desta palavra, assim como se apropriaram da palavra filosofia. Uma vez que nós tenhamos um estudo adequado, e como é explicado na questão de número 780 do Livro dos Espíritos, a nossa evolução moral
é consequência da nossa evolução intelectual. Então, a pessoa que não estuda nada, ela fica estagnada em todos os sentidos. Ela não se desenvolve intelectualmente e nem moralmente. É uma fantasia acreditar que o indivíduo que não estuda esteja evoluindo. E o que é estudar? Eu já vi pessoas que dizem que estão estudando as coisas, estudam o tema, mas não muda a ideia que ela tem sobre aquele tema. Estudar é buscar novos conhecimentos. E uma vez que novos conhecimentos são introduzidos na nossa mente, esses conhecimentos modificam o conteúdo que nós temos. Uma vez modificado, a nossa concepção sobre as coisas se modifica. Como consequência, quem não modifica suas concepções não está estudando, está vegetando como um pé de alface. E eu conheço, tenho amigos espíritas, que o indivíduo é espírita há 40 anos e mantém as mesmas ideias dos últimos 40 anos. Ele só conseguiu assimilar um grupo de conhecimentos no início e daí para frente ficou estagnado. Decora o livro dos Espíritos, sabe repeti-lo página por página, mas não compreendem as ideias que estão contidas lá dentro. Ele cultiva a estagnação. E uma vez que a gente estuda, o estudo vai provocar uma mudança nas nossas concepções, provoca uma mudança na nossa vida moral, nós desenvolveremos aquilo que eu chamo de diretriz espiritual. Bom, no momento que chegarmos a esse item, nós vamos discutir. Depois nós vamos analisar o que é o conhecimento sobre si mesmo, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Como é que isso funciona? Nós temos nos preocupado com isso? Pois bem, no momento adequado nós vamos analisar este assunto. E depois nós vamos analisar o que é eletromagnetismo. Muitas pessoas pensam que isso é muito complicado, eu não vou entender. Não, você vai entender sim. Você vai sair daqui entendendo como é que funciona uma antena de transmissão de rádio, de televisão. Você vai ficar sabendo como funciona uma antena de recepção. E é o mesmo eletromagnetismo que faz com que nós nos comuniquemos uns com os outros. Eu vou apresentar um texto escrito por Kardec, outro escrito por um mestre da cultura ancestral lá do México, da cultura tolteque, a que ele deu o nome de feitiçaria. Eles chamam de nagualismo, mas para tornar isso inteligível para nós, ele chamou de feitiçaria. Vou explicar isso em detalhes. E Mokichi Okada, o fundador da igreja messiânica. Todos os três escreveram sobre o modo que nós fazemos para nos comunicarmos do ponto de vista de energias que trocamos entre nós, que acontece de um modo inconsciente, que atua na nossa vida, e nós usamos essas energias para influenciar as pessoas. E uma vez que nós usamos sem conhecimento de causa, podemos estar fazendo um mau uso dessas energias. E a consequência do mau uso é comprometimento kármico para ser resolvido no futuro. Então, depois nós entraremos então no eletromagnetismo propriamente dito, para que a gente entenda essa
comunicação entre o espírito e o corpo físico. Como é que o espírito comanda um órgão do nosso corpo físico? Quando nós entendemos toda essa matéria de eletromagnetismo, isso deixa de ser uma coisa fantasiosa. Claro que ninguém aqui vai sair daqui pronto para dar aula sobre esse assunto. No entanto, você já vai ter na sua mente alguns elementos que vão te propiciar uma compreensão sobre o mecanismo em que isso funciona. Estes estudos é para prepará-los para o estudo que vem a seguir. E aqueles que desejarem dar continuidade nos estudos, eu estarei disponível para dar esta continuidade. De modo que, uma vez preparados para conhecer mais, nós iremos conhecer. Eu terei agora 23 anos de dedicação exclusiva ao estudo. Eu parei com a minha vida de interesses do mundo material e me dediquei só ao estudo. Então, eu tive a oportunidade de descobrir vários assuntos que passam despercebidos de toda a comunidade que não faz o que eu fiz. Então agora é o momento que eu tenho para começar a mostrar aos outros para que serviu esses 23 anos de dedicação ao estudo. Pois bem, então vamos ver aqui, nós vamos colocar na internet apenas o primeiro item, que é para falarmos de propedêutica e como foi que Kardec colocou isso. Pode ir. Aí, vai o próximo. Aí. Propedêutica. A propedêutica são os conhecimentos introdutórios de uma ciência. Quando uma pessoa faz um estudo propedêutico, ela prepara a própria mente para estabelecer uma ordem na aquisição dos conhecimentos. Então ela estabelece, sem saber o que está fazendo, um ritual cognitivo. Os conhecimentos vão vir em uma determinada ordem e conectados uns com os outros. Quando a pessoa começa a estudar de modo aleatório, ela tem muita dificuldade de conectar uma coisa com a outra. Ela não consegue estabelecer a cadeia de conexão das ideias. E quando as pessoas não conseguem estabelecer essa cadeia de conexão, elas não conseguem, inclusive, receber amparo do mundo espiritual. No livro dos médiuns, o item 225 foi assinado por dois espíritos chamados Erasto e Timóteo. E ele diz o seguinte, é uma longa dissertação. Num determinado ponto, ele diz o seguinte: para os médiuns, caso vocês queiram fazer uma pergunta para nós, é bom que pensem profundamente naquilo que vão perguntar. Organizem a pergunta. Por quê? Como já te dissemos em instrução anterior, o vosso século está frequentemente em inextricável desordem, e não só difícil, como também penoso, se nos torna mover-nos nos dédalos dos vossos pensamentos. O Espírito tem vontade de te entender, mas as conexões entre as ideias estão totalmente desorganizadas. E do mesmo modo, quando eles querem nos influenciar sobre algum assunto, querem nos auxiliar, eles mandam a sua intuição. Só que a nossa mente desorganizada desvia aquela intuição para outro objetivo. E o resultado é que a gente acaba por não compreender
a gente acaba por não compreender o que é que o Espírito pretendia dizer. O que ele pretendia com aquela intervenção sobre a nossa atitude no momento, e nós desperdiçamos então a boa vontade que esses Espíritos têm em nos auxiliar. Kardec, logo que lançou o livro dos Espíritos, por ser um pedagogo profissional, um homem que dedicou a sua vida à educação, ele compreendeu logo que as pessoas tinham uma imensa dificuldade em compreender a doutrina espírita. Então ele colocou no capítulo 3 do livro dos Médiuns, ele colocou algo com o título do método. Ele inicia dizendo que é muito louvável o desejo de falar sobre a doutrina espírita para as pessoas. No entanto, você tem que fazer isso com disciplina, com método, com ordem. Caso contrário, não vai atingir o seu objetivo. Então ele faz uma longa explanação. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. E aí ele continua suas explicações. Depois, mais adiante, ele diz que todo ensino metódico tem de partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, e a palavra materialista aqui não é exatamente as pessoas que não acreditam em Deus. Materialista é aquele que cultua o mundo material, tal como chamou muita atenção hoje o Carlos Fernando. As pessoas convivem com as igrejas, com as casas espíritas, no entanto, a mente delas está voltada para os interesses do mundo material. Estes são os materialistas. Então, o Kardec diz que tem que partir do conhecido. Então parte para o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo que ele observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Antes de tentarmos entender o que é a doutrina espírita, nós temos que entender que se trata de uma doutrina espiritualista e temos que entender o que é espiritualismo. Senão, você vai fracassar na sua caminhada. Isso é propedêutica. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria. Há de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Antes do indivíduo começar a estudar, ele já começa a ter uma ideia da grandeza que representa a doutrina, e aí ele vai realmente se dedicar a ela com vontade e com a energia necessária para o seu estudo. Bom, aquele que começa por ver uma mesa a girar, que era aquilo que acontecia em todos os lugares da Europa, fenômenos que hoje já não existem mais praticamente, fenômenos de ordem física, e é por causa desses fenômenos é que surgiu a doutrina espírita. E Santo Agostinho vai nos explicar depois por que fizeram essas tais mesas girantes. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Como é que daquele tipo de fenômeno
poderia surgir ideias que, uma vez compreendidas, mudam a vida das pessoas. Porém, ela tem de ser compreendida. Quem quer, e ele continua a explanando essa vantagem do estudo prévio. Quem quer que reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhes constitui a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não faz mais do que lhes dar corpo, conexão de ideias. Conexão de ideias é o fundamento daquilo que se chama inteligência, como nós vamos ver mais adiante. Quem não consegue estabelecer conexões de ideias, não avança, porque fica uma bagunça na mente do indivíduo. E nós, por um problema cultural, decoramos as questões, o indivíduo vem com toda a energia dizendo: não, mas Kardec disse isso, comentando a questão tal, o Espírito disse na questão tal coisa. Tudo bem, tudo que está isolado fica sem sentido. Agora, quando nós buscamos entender a ideia, nós vamos entender o contexto em que aquela ideia está colocada. Nós temos ainda a infeliz ideia de dividirmos mesmo versículos. Nós os dividimos em pedaços. E aí o sentido não vai ser encontrado nunca. Nós dividimos tudo. E estamos perdidos até hoje. 1 século e meio depois do advento da doutrina espírita, eu creio que raríssimas pessoas poderão compreender o que nós vamos compreender daqui a pouco. Porque não usaram o método correto. Não seguiram adiante. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de aprenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão aqueles que possuam suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Então, se você morasse lá em Paris, se você se descobrisse Kardec com a sua instituição e fosse até lá e falar: eu quero me filiar a essa instituição, eu quero aprender, a primeira coisa que ele ia mandar você fazer é estudar, é entender o que se passa lá dentro, porque lá dentro tinha reuniões mediúnicas, e ele não admitia pessoas que não tivessem um conhecimento prévio. E mais, está no livro dos médiuns o estatuto desta instituição, e todas as pessoas que procurassem trazer ali qualquer coisa que não dissesse respeito ao objetivo daquela instituição, era expulso dela.
O indivíduo, para se tornar um adepto da instituição, tinha que pagar uma mensalidade. E mensalidade não, uma anuidade. Imagina que o indivíduo entrou, está se comportando de direito, e de repente ele começa a querer trazer ideias que estão fora do contexto da pesquisa, da busca de conhecimentos. O Kardec ia chamar e falar: meu amigo, está aqui, ó, você pagou tanto de anuidade, ficou aqui por 6 meses, está aqui teu dinheiro e rua, dá-o fora, porque você está atrapalhando. Ele não saiu feito um alucinado em busca de adeptos. Ele sabia que esse era o caminho para destruir a sua doutrina. Aquilo que era o objetivo da sua vida, a doutrina espírita. Pois bem, então ele diz: olha, aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, prestem atenção. Trata-se de noções preliminares. Pela leitura de nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Para dar uma ideia geral do que se trata. Depois, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e as revistas espíritas. Só que não para por aí o conselho dele. Ele diz: isso pelo que nos diz respeito, os que desejam tudo conhecer de uma ciência, devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que acha de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Não é possível um indivíduo entrar numa casa espírita, ouvir falar: pronto, sou espírita e começo a seguir o que fala. Ele jamais vai se tornar um espírita se fizer isso. Ele tem que raciocinar. Ele tem que discernir sobre aquilo que está acontecendo ali, sobre o que está sendo veiculado, quais as ideias que estão sendo apresentadas, buscar a conexão dessas ideias. E infelizmente, se pegarmos uma casa espírita qualquer e gravarmos tudo que se diz nesta casa, e depois formos analisar a palestra de um dia, do outro, nós vamos encontrar antagonismos terríveis entre as coisas que são ditas num dia, do que são ditas no outro dia, e vai por aí afora. Porque a doutrina espírita foi totalmente destruída pela nossa carência de conhecimentos espiritualistas. As tentativas de trazer ideias espiritualistas para os ancestrais da nossa cultura fracassaram até hoje. E a última tentativa é a doutrina espírita, que está fracassando também, porque ninguém se tornou espiritualista até hoje. E aqui, então, nós encerramos esta explicação sobre o que é propedêutica. Qual o objetivo da propedêutica? E que Kardec também teve esta preocupação, porém, infelizmente, não foi levado a sério, como as coisas fundamentais da doutrina espírita não foram levadas a sério por ninguém. Bom, nós vamos colocar na internet até este ponto do nosso estudo. Os próximos pontos, por enquanto, eles não devem ser colocados de um modo público,
porque simplesmente serão destruídos pelas pessoas como destruíram a própria doutrina. Então hoje vocês vão sair daqui com uma vontade grande de compreender cada vez mais o assunto. Porém, se ele for colocado de um modo inconveniente, você vai rechaçá-lo, vai considerá-lo uma coisa inútil e não vai querer perder seu tempo. Portanto, eu vou pedir a todos que não tente explicar aquilo que eu vou explicar. Você não vai ajudar ninguém. Você vai criar na mente daquela pessoa uma barreira contra o estudo. E não se esqueçam de que existem grandes organizações espirituais dedicadas a sufocar a doutrina espírita. Então, se você quer contar, explicar, eu quero fazer o bem, eu quero explicar para o indivíduo, você vai auxiliá-lo a se confundir mais. Aconselho-o a se inscrever no próximo curso que nós vamos fazer. Poderá ser feito aqui se o Carlos assim o permitir, assim como este estudo, por ser apenas propedêutico, ele vai nos permitir dar sequência ao que nós vamos entender como objetivo da doutrina espírita. Então, nós vamos continuar os estudos. Essas pessoas que estão aqui presentes vão poder, então, participar desses estudos futuros. E não vai poder ser admitido pessoas que não tenham participado do estudo de hoje. Correto? Então, nós encerramos agora a introdução à nossa